Shalom, pessoal! Estamos aqui com a Bíblia Poliglota de Nuremberg, de 1599, o Novo Testamento, composto em 12 idiomas, e estamos no livro de Lucas. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 1 e os versículos 68 e 69. Lucas capítulo 1, os versículos 68 e 69, tem ali uma expressão de louvor muito apropriada, dirigida para Jeová Deus. Aqui o versículo 68, a gente já consegue identificar quando diz assim: Baruch Yehová Elohei Israel. Baruch Yehová Elohei Israel. Bendito Jeová, nosso Deus de Israel. Ou, conforme a gente tem aqui em português também, essa mesma Bíblia, a Bíblia hebraica transliterada online, nós conseguimos ver todo o texto também traduzido para o português. Lucas 1, 68 e 69. Baruch Yehová Elohei. Bendito, aí aqui coloca Senhor, mas Yehová já sabemos que é Jeová, né? Bendito Jeová, Elohei, Deus Israel, de Israel. E aí continua essa expressão, porque ele remiu ou trouxe a redenção, salvação para o seu povo. E aí no 69, continua, e nos levantou uma salvação poderosa. Tá vendo? Então aqui vem trazendo a expressão Yeshua bevet Davi avedor, quer dizer, na casa de Davi, o seu servo, uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Bom, e essas palavras tão bonitas foram expressas por Zacarias, que também era um adorador de Jeová Deus, o Deus de Israel. Conforme a versão em português, tradução do Novo Mundo, louvado seja Jeová, o Deus de Israel, porque voltou a sua atenção para o seu povo e lhes trouxe livramento. E ele fez surgir para nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo. Sim, então o próprio Jeová Deus providenciou que Jesus Cristo viesse como nosso Salvador. Isso era claramente reconhecido pelos adoradores de Jeová naquela época. Estou colocando aqui também esse trecho de Zacarias, aproveitando para fazer uma correção, que no vídeo anterior eu coloquei essas palavras como sendo de Maria. E o Jefferson, um visitante do canal, colocou isso, chamou atenção num comentário para esse aspecto, tá bom? Então peço desculpas aqui por ter trocado a fonte da informação. Todavia, Maria também é uma grande adoradora de Jeová Deus. E ela deixou registrado também em Lucas as suas palavras de adoração e de apreço pelo seu Deus, pelo nosso Deus, Jeová. A gente pode conferir isso também lá na Bíblia Poliglota, só que é em Lucas capítulo 1, 46. Então Maria, uma grande serva de Jeová, também deixou as palavras de louvor ao nosso Deus registradas aqui em Lucas. Quando diz aqui, Vatomé Miriam, quer dizer, Miriam é Maria. Passou a dizer Maria, que a alma dela, nafeshi, alma, quer dizer, de todo o coração, ela estava glorificando et Yehová, a Jeová. Então ela engrandecia a Jeová. No versículo 47, tu se alegra em Deus, meu Salvador. Né? Então nós percebemos que Maria, ela reconhecia Jeová Deus como Pai, como Deus e como o Supremo Salvador. E assim, nós também, que somos cristãos, queremos adorar Jeová como nosso Deus Altíssimo, nosso Supremo Salvador. É claro que ele providenciou Jesus Cristo como seu representante, como seu meio de nos salvar. Sim, e ao seguirmos os ensinamentos de Jesus, continuaremos magnificando a Jeová. Você é uma das pessoas que glorifica a Jeová pelo seu modo de viver, também pelo seu louvor, pelas suas orações, suas palavras honram a Jeová? Muitos têm tratado o nome de Deus, o Pai, como desnecessário, né? Depreciando o nome divino
Mas os verdadeiros adoradores magnificam e reconhecem Jeová Deus. Espero que você também tenha a mesma atitude, assim como Maria fez, assim como Jesus fez e também faz. Inclusive, a gente pode observar as palavras de Jesus logo aqui à frente, quando ele declara que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus, Jeová Deus, é muito grande. Tanto é que ele nos deu como Salvador o que ele tinha de mais especial, o Filho mais especial, o Filho unigênito. Unigênito significa único gerado, que Jeová criou de forma especial, de forma exclusiva. Sim, então esse Filho tão amado, tão especial, Jeová nos deu para que nós possamos exercer fé nele, ou seja, obedecer aos ensinamentos de Jesus de verdade na nossa vida. Assim nós vamos poder ser cristãos que dão valor ao que o Filho fez e ao que o Pai fez. Os dois demonstraram um grande amor por nós, não é? E é claro que na vida cristã, para a gente seguir o exemplo de Jesus Cristo, envolve sim aumentar o nosso amor pelo próximo, a nossa adoração ao Pai, o nosso respeito pelo Pai. É claro que existem muitas práticas de fé cristã, como evangelizar, entre outras, e algumas coisas que a gente também tem que olhar se Jesus Cristo fez ou não. Jesus se envolveu na política partidária e gananciosa dos homens? Com certeza não. E os cristãos hoje? Bem, com certeza nós queremos mostrar que apreciamos tudo que o Filho unigênito Jesus Cristo fez, tudo que o nosso Pai, Jeová Deus, fez, e eles ainda continuam fazendo, né? Para nos salvar. Ainda mais, Jesus Cristo destacou que o Pai e o Filho têm uma união muito grande, uma união muito forte, regida pelo amor, pelo respeito. E Jesus deixou isso claro, olha, pois o próprio Pai ama vocês, quer dizer, estava falando com os seguidores, né? Porque vocês me amam e acreditam que vim como representante de Deus. Sim, Jesus Cristo, ele é o representante de Deus, ele é o Messias, é o servo, é o nosso Senhor, que assim Deus o fez. Jeová Deus deu autoridade para Jesus Cristo, então ele representa, sim, muito bem o seu Pai. Quando nós seguimos a ele, quando nós obedecemos a ele, nós também somos amados pelo nosso Pai, Jeová. E Jesus Cristo também destacou o seguinte: para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Sim, Jesus Cristo tem todo amor e respeito pelo seu Pai. E assim que nós, seguidores dele, também queremos ser, não é verdade? Então, se algumas pessoas dizem que o Pai não é necessário, não é importante, então é preciso ver se essas palavras estão em acordo com o que Jesus Cristo disse. Ele disse: eu amo o Pai. Assim nós também devemos ser, como Jesus, amar o nosso Deus, o nosso Pai, Jeová. Às vezes a pessoa fica preocupada, mas se eu amar o Pai, eu não vou estar rejeitando o Filho, Jesus? 1 João 5,1 é um texto que esclarece, ó. Quem crê, ou seja, quem acredita que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que causou o nascimento, ama também aquele que nasceu dele. Sim, nós queremos amar Jesus Cristo e também amar aquele que causou o nascimento. Quem causou o nascimento de Jesus Cristo foi o próprio Jeová Deus. Então, o verdadeiro cristão ama aquele que causou o nascimento. Ama o Pai. E isso não significa que está rejeitando Jesus. Na verdade, o verdadeiro cristão também ama, também honra o Filho, Jesus. Agora, amar e adorar somente a Jeová Deus, o Pai, como Jesus Cristo fez, como Jesus Cristo faz. Sim, Jeová Deus e Jesus Cristo estão trabalhando juntos para nos trazer a salvação. E esse fato e essa verdade deve aumentar cada vez mais o nosso amor pelo nosso Pai, Jeová Deus,
e também pelo Filho, seguindo os ensinamentos dele para que nós possamos adorar ao Pai. É interessante também que Jeová e Jesus Cristo, o Pai e o Filho, o próprio nome deles, o nome do Pai, também está no nome do Filho. Eu já trouxe isso aqui em outros vídeos, mas estou trazendo novamente porque faz parte desse canal a gente olhar para o nome divino, aumentar nosso conhecimento, respeito e amor por ele. Sim, o nome aqui em cima você vê as letras em hebraico Yehová e aqui também Yeshua. A transcrição fonética aqui embaixo, Yehová, e a transcrição fonética Yeshua, quer dizer caracteres de acordo com a pronúncia e letras ocidentais, que a gente possa entender. Agora aqui de fato está a transliteração embaixo, Yeshua e também Yehová. É a transliteração para as nossas línguas. Agora, se fosse traduzir diretamente do hebraico, seria Jesua. Mas pegando carona com o grego e com o latim, a gente, em nossa língua portuguesa, temos Jesus. E de Yehová, temos em português, Jeová. Sim, dentro da Bíblia, é muito natural a palavra de Deus se espalhar para todas as línguas e todas as nações. Essa é a vontade de Jeová Deus, também a vontade de Jesus Cristo. Não há exclusividade aqui só do hebraico ou do grego, mas é claro que as boas novas de salvação, o Evangelho, é para chegar a todas as línguas. Jeová Deus, nosso Pai, aceita também a adoração em língua portuguesa, espanhola, francesa, língua inglesa, hebraico, grego, siríaco, copta, enfim, todas as línguas também. Afinal de contas, o amor de Jeová Deus e de Jesus Cristo pela humanidade é muito grande. Agora, também é importante lembrar que o nome de Jesus tem um significado especial. Às vezes você já até acompanha os ensinamentos de Jesus Cristo, gosta muito dos ensinamentos dele, mas talvez não tenha percebido o significado do nome. O nome Jesus, ou Yeshua, significa Jeová é salvação, ou Yehová Yoshia. É isso mesmo. Dentro da Bíblia, isso fica claro. Se a gente vier aqui na Bíblia, transliterada online em português, no site Hebraico Pro, aqui em Mateus capítulo 1, versículo 20, o anjo estava falando com José, aqui ó, Mateus 1:20, aí você vai ver ali, Malar e Yehová, quer dizer, o anjo de Jeová. Aqui coloca o anjo do Senhor em português, mas já sabemos que Yehová é Jeová, certo? Conversando ali com José, aqui ó, Yosef, vendo? Yosef ben David, José, filho de Davi, e aí explicou para ele, e no caso de Maria, o que estava acontecendo com ela seria Ruach Meruach HaKodesh, quer dizer, feito pelo Espírito Santo, que era algo divino realmente, era um milagre que estava acontecendo. E aí disse que aquele filho, ó, Ben et Shemo, deveria ser chamado de Yeshua, Jesus. E por quê? Yehu Yoshia, quer dizer, ele salvará, ele vai trazer salvação para o povo. É isso mesmo, como eu disse para vocês aqui anteriormente, Yehová Yoshia, Jeová é salvação. Esse é o significado do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, Jesus Cristo ele é o nosso Salvador, porque ele foi enviado por Jeová para isso. Ele representa Jeová, né? E o nome do próprio Jesus Cristo já aponta para a fonte superior, a fonte suprema de salvação, que é o nosso Pai, o nosso Deus. É importante saber essas verdades para aumentar ainda mais o amor e o respeito pelo que Jeová e pelo que Jesus estão fazendo para nos salvar. Concorda? Além disso, no Evangelho de Mateus, nós temos aí essas palavras bem destacadas, né? Que o próprio Jesus Cristo salvaria o povo, né? Yeshua, e aí vem explicando, o Yoshia, ele salvará. Então, de fato, o próprio Jesus Cristo, no nome dele, já
tem esse significado e tudo que Jesus Cristo fez foi representando o seu Pai para nos salvar. Agora, um detalhe interessante sobre o Evangelho de Mateus, né? A gente vê ele aqui em hebraico, e durante muito tempo, algumas pessoas desprezavam o fato de ser uma tradução do hebraico para o grego. Mas não precisamos achar que, pelo fato de ser uma tradução do hebraico para o grego, que o Evangelho de Mateus não seria confiável ou seria inferior. Alguns, às vezes, dão a impressão de que a língua grega é a língua superior. Mas, na verdade, é importante a gente perceber que diversas autoridades, desde a antiguidade, atestam que havia sim o Evangelho de Mateus escrito em hebraico e que não havia certeza quem fez a tradução para o grego. Claro, o Evangelho de Mateus começou a ser traduzido para o grego também muito cedo. Mas é importante destacar que essas autoridades da época tanto davam testemunho de que existia o Evangelho de Mateus, como alguns diziam ter contato com esse Evangelho, seja na Biblioteca de Cesareia ou mesmo com os nazarenos. Aqui nós vemos, por exemplo, Papias, Ireneu, Orígenes, Clemente, Eusébio, Epifânio, todos esses dando testemunho de que sim, o Evangelho de Mateus já existia na língua hebraica. Inclusive, Epifânio, ele dá testemunho também que circulava o Evangelho de João e de Atos em hebraico. Bem, ainda além disso, outro detalhe, a gente tem um testemunho de Jerônimo, porque ele publicou no livro De Viris Illustribus, quer dizer, varões ilustres, né? Homens ilustres, no capítulo 3. Então, ele explica ali que aqui a gente tem a tradução, mais ou menos uma tradução aqui para o português, né? Eu não sei latim, então coloquei aqui de improviso mesmo no Google Tradutor, mas a gente tem outras obras atestando também essa tradução, mostrando ali que Mateus compôs o Evangelho de Cristo em letras e palavras hebraicas. Não é certo que ele tenha traduzido para o grego, como se dissesse assim, quem traduziu para o grego, né? Não, ele não tinha certeza. Além disso, ele próprio ainda é considerado um hebreu, hoje na Biblioteca de Cesareia, que Pânfilo, o Mártir, completou com muita diligência, e também recebi dos nazarenos. Olha aí, ele disse que recebeu uma cópia, uma autorização dos nazarenos, que usou este pergaminho em Beroéia, na Síria, né, na cidade da Síria. Então, Jerônimo tinha conhecimento do grego, do latim, do hebraico também, e, claro, ele foi para Belém, né, para fazer as traduções da Bíblia e dar esse testemunho, esse registro de que tinha um contato com o Evangelho de Mateus escrito em hebraico. Então, essas afirmações nos mostram que o que temos hoje é uma tradução grega, né? E que, na verdade, o Evangelho de Mateus ele foi composto muito cedo e ele dá testemunho sobre Jesus Cristo como sendo o filho de Davi e o Salvador enviado por Jeová Deus. Isso aumenta mais ainda a nossa fé. E é interessante que quando a gente olha para Bíblias poliglotas, por exemplo, como essa, entre outras, a gente vai ver lá no Evangelho de Mateus o nome divino registrado todo o tempo, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente pode observar esse trecho, a gente já tratou um pouquinho aqui sobre ele, né? Mostrei aqui na Bíblia Transliterada Online, mas aqui, ó, se a gente vier em Mateus capítulo 1, versículo 20, por exemplo, Malar e Jeová, aqui, ó, o anjo de Jeová vai conversar ali com José e vai explicar, então, que deve dar o nome de Yeshua, né? Porque ele vai, ó, Yoshia, vai salvar o povo dos pecados. Então, nas cópias em hebraico do Evangelho de Mateus, Lucas, enfim, nós temos o nome divino também bem preservado, né? Tudo isso nos ajuda a aumentar nossa fé e gratidão por Jeová Deus, que, junto com Jesus Cristo, ele está trabalhando para nos trazer a salvação. Então, pessoal, para hoje era essa consideração que eu queria dividir com vocês. Gratidão pela atenção e que Jeová Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.
Grande abraço e até uma próxima.